Jesus, nesta manhã, toma nas tuas mãos o teu filho, o teu servo, que vai estar nos trazendo o ensinamento da tua palavra, e usa ele como o Senhor sempre tem usado, instruindo ele, ajudando ele, Senhor. Seja conosco nesta manhã, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, por favor, tomem seus assentos nesta manhã. Glorificamos o nome santo do Senhor nosso Deus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu amor, que tem sido revelado na cruz do Calvário, e também através dos seus ensinamentos, pela sua santa palavra. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, podemos entender o que Deus tem preparado para nós, o que Ele quer de nós. Não é fácil, muitas vezes, nós atendermos, mas entendemos. Eu falava com a minha esposa, quando vínhamos para cá, a lição passada falava a respeito desse avivamento na vida de Pedro, e eu dizia para ela: olha, amor, eu era uma pessoa boa, depois eu fiquei uma pessoa ruim, e está difícil voltar a ser uma pessoa boa, porque, irmãos, embora nós não queiramos ou não admitamos, o espírito de Pedro prevalece no cristão. Amém? Respeito as opiniões dos irmãos, mas eu vejo isso, que o espírito aguerrido de Pedro prevalece na vida dos irmãos. Nós precisamos ser transformados, assim como Pedro. Eu havia preparado um esboço sobre a lição passada, mas eu vou passar porque o pastor precisa de tempo. Assim como na vida de Pedro, irmãos, houve a transformação a partir da presença do Espírito Santo de Deus, nós precisamos também, irmãos, ceder diante de Deus. Nós precisamos rejeitar o nosso eu e viver a vontade do Senhor. Pedro, qualquer coisa, puxava a espada, irmãos? Era o sicário, levava a sica na cintura ali e vamos resolver no tapa já. E o irmão Guilherme também já tem que se converter, irmãos. Confesso aos irmãos que eu falava para minha esposa, nós vínhamos muitas vezes diante de situações que nós teríamos que ter uma atitude de paz. Nós não temos. Por isso, irmãos, olhando para a vida de Pedro, a partir do momento em que entra dentro da sua existência essa presença tão maravilhosa do Espírito, Pedro muda. E nós também, irmãos, nós estamos falando nesse trimestre, este assunto, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Se não houver, irmãos, um quebrantamento da nossa coluna, eu falo isso espiritualmente e fisicamente, se nós não reconhecermos que nada somos sem Deus, por isso eu falei de Pedro, deixa que eu resolvo ali, irmão Rodrigo, comigo mesmo, vamos embora. Não, irmãos, deixa Deus resolver a tua vida. Isso que nós precisamos aprender. Por isso, Deus tem oportunizado a nós, nesse trimestre, estudarmos a respeito disso. E eu, como professor, como não digo professor, irmãos, como comentarista, eu já não sei quantos anos, irmãos, que eu estou aqui. Já faz alguns anos, pastor? E eu digo para vocês que hoje foi um dia que eu acordei de madrugada com dor de barriga, irmãos. Ansioso. E a minha esposa, tem que tomar um remédio para a ansiedade, Porque nós entendemos, irmão, que isso aqui é uma grande responsabilidade estar aqui. E é preciso, irmãos, que nós venhamos a medir as nossas palavras. Às vezes, eu tenho vontade de pegar certos irmãos e sacudir. Tu não está vendo que isso está errado. Mas não cabe a mim isso. Então, irmãos, como Pedro, eu estou aqui hoje, pedindo oração. Os irmãos me ajudem, irmãos. É assim como aquele pai que clamava para Jesus, cura minha filha, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, Senhor, nesses dias difíceis, porque nós precisamos entender, irmãos, que quando alguns meses atrás, nós recebíamos profecias de que o ano de 2023, não foi assim, irmãos, nas redes sociais, homens e mulheres profetizando, olha, o ano de 2023 vai ser um ano de um grande avivamento dentro das igrejas. Vai haver um movimento muito grande de Deus. E quando olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, em todas as vezes que houve um avivamento, antes houve uma perseguição, houve um sofrimento, houve um sacrifício, irmãos. Por isso nós precisamos entender, porque muitos não entenderam, irmãos, o que Deus está fazendo. Por isso, irmãos, nós vamos falar hoje a respeito de Estevão, um mártir que era avivado. Por isso nós precisamos ter em nós este entendimento, irmãos, de que Deus trabalha nas nossas vidas pela sua vontade e tem um propósito específico de Deus, irmãos, nos transformar com as nossas gordurinhas espirituais, irmãos. Nós não vamos andar no caminho estreito, nós não vamos passar naquela porta que é apertada. Por isso
temos que fazer como Estevão, irmãos, reconhecer que o poder de Deus, ele se abate em nossas vidas. Esse é o termo certo, pode parecer um exagero, não, mas é assim. Ele se abate sobre nossas vidas quando nós estamos com a nossa coluna espiritual ou física quebrada, irmãos. Estamos curvados. A palavra adoração ou adorar vem de um vocábulo, perdão, irmãos, latino, abdorare, ou seja, quebrar-se pelo meio, reconhecer que está diante de alguém maior e que não tem forças para ficar. Todas as vezes olhamos para a Bíblia Sagrada, homens, irmãos, que antes das grandes vitórias passaram por este sofrimento, esse sacrifício, uma perseguição. Nós vimos Elias sendo perseguido por Jezabel, irmãos. Nós vimos Eliseu também, irmãos. Todos esses homens de Deus que foram usados, que hoje são heróis dentro da palavra de Deus, homens que nos trouxeram orientações de como nos portarmos diante de Deus a fim de alcançar os objetivos propostos por Deus para a nossa vida. Todos eles passaram por essa perseguição, todos eles estiveram curvados, irmãos, tiveram sido quebrados. Olha, imagina, irmãos, eu olho para a vida de Elias e vejo um homem com o poder de Deus na sua mão, um homem que disse assim, irmãos, para o rei: conforme a minha palavra, não vai chover e não vai cair nenhuma gota de orvalho do céu por 3 anos e meio, irmão. Olha, se esse homem não tinha intimidade com Deus. E Deus cumpriu, irmãos. Mas ele precisou passar pelo vale da sombra e da morte para que Deus cumprisse na sua vida essa palavra. Houve um avivamento grande, irmãos, naqueles tempos, dentro do povo de Deus que ali estava. Houve um grande avivamento, mas foi preciso que o povo fosse levasse cativo, sofresse, irmãos, por 70 anos nas mãos do inimigo, dos seus adversários. E Deus trouxe a vitória. Por isso não estranhe, viu, irmãos? Não estranhe perseguição. Eu até disse para minha esposa, eu estou orando a Deus que as minhas palavras não firam ninguém, nem preocupe ninguém, né? Porque tem muitos cristãos que estão preocupados. Não se preocupe, irmão, se vier, Ele está conosco. Ele nunca nos deu, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Ele nunca deu uma prova maior que a nossa capacidade humana de suportar. Amém? Vamos então, irmãos, estar tranquilos, né, a respeito deste avivamento. Pedro, irmãos, como eu estava dizendo aos irmãos, eu não queria falar muito, que o pastor precisa do tempo, né? Mas eu vou ter que falar, irmão. Pedro era um homem que estava acostumado a resolver os seus problemas, irmãos. Quantos anos, irmãos, pescando no mar de Tiberíades, o Genesaré, ali conhecendo aquelas águas, mas no momento em que aquela tempestade se levantou, irmãos, ele temeu. Homem fraco, irmãos, de pouca fé. Eu respeito a fé dos irmãos, mas a minha não é tão grande, irmão. Diante das dificuldades, muitas vezes as minhas pernas tremem, irmão. Mas eu estou confiado em Deus, dentro da minha capacidade desta confiança. E Deus vai fazer grandes coisas, como fez na vida de Pedro, na minha e na tua vida. Mas para isso eu te digo, irmão, quebra a tua coluna, te curva diante dele, deixa que a tua vontade morra. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Teve um acontecimento há anos atrás na minha vida, irmãos, que até hoje eu tenho uma luta muito grande, porque eu tenho vontade de pegar aquela pessoa e torcer o pescocinho, assim eu te pego. Mas eu luto contra isso, irmãos. E eu creio que eu estou falando para homens e mulheres maduros aqui que sabem que isso é assim, né? Aquela fechada no trânsito, ai Jesus, né? Filho de Isabel, como diz aquele pastor, né? Um moreno que vem e fecharam ele começa a dizer um monte de palavras não muito agradáveis da Bíblia Sagrada. Nós somos assim, irmãos, por isso nós temos que fazer como Pedro, né? Queremos ganhar almas, irmão. O meu sonho, irmãos, ser ganhador de almas. Já trabalhei muito no passado por isso. Mas enquanto o Espírito Santo não fizer algo completo na minha vida, irmãos, eu posso até ser um atrapalho. Por isso que eu digo às vezes para minha esposa, amor, eu tenho medo porque a minha palavra mata. Mas aqui Deus fala no meu coração para as vidas, amém? Vamos entrar então, irmãos, vamos tentar aqui, né, aproveitarmos o tempo. Vamos falar a respeito de Estevão, este mártir avivado, esse homem que ficou como um exemplo, irmãos. Poucos versículos na Bíblia Sagrada, mas uma grande história, um grande ensinamento para nós nos tempos em que vivemos. Se os irmãos prestarem atenção,
No capítulo 6 do livro de Atos, quando nós vimos a instituição dos diáconos, a separação daqueles homens que foram preparados para aquela obra específica, aquele ministério específico, ele estava ali. E haviam atributos na sua vida. Não eram características, irmãos, porque antes ele era outro homem, mas haviam atributos que recebeu pelo dom maravilhoso do Espírito Santo na sua vida, para fazer a obra e chegar ao ponto, irmãos, de assim como Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, para poderem receber o galardão. Esse homem, irmãos, no momento em que ele estava perecendo debaixo das pedras, nas mãos dos inimigos, ele disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. Tal qual Cristo na cruz do Calvário disse, Senhor, perdoa eles, não sabem o que fazem. Nós precisamos, irmãos, ter esta visão de avivamento. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, em determinada oportunidade, ele disse aos seus discípulos, não sabeis vós que é preciso que a semente lançada na terra primeiro morra, para depois frutificar. Por isso eu digo aos irmãos, o meu sonho é ser um ganhador de almas, mas é preciso que eu morra, irmãos, espiritualmente, e que o Espírito Santo de Deus, que luta todos os dias para habitar em mim, venha prevalecer na minha vida. Para isso, a minha vontade tem que ser nula. É duro, irmãos, muitas vezes nós dizermos isso, é duro muitas vezes, porque não é fácil conseguir, irmãos. Nós temos sonhos, eu tinha sonhos na minha vida que iam me afastar de Cristo. Abri mão deles. E às vezes eu olho, pastor, para o meu armário de sonhos, assim, digo, aquele sonho ali, como seria bom se eu tivesse realizado ele. Sinto falta hoje de estar voando, mas eu abri mão, irmãos, dos aviões para servir a Cristo. Porque conheço irmãos que estavam comigo ali hoje, até desviados estão pelo tipo de vida que levam. E alguns me disseram, Guilherme, tu fez a melhor escolha. Eu fiz a escolha, irmãos de Maria, estar com Cristo. Amém? Por isso precisamos ter este entendimento, irmãos, que é preciso olhar nas entrelinhas da Bíblia. A Bíblia, eu sempre digo, irmãos, quando eu dava aula, eu dizia, é um livro de contextos, não existe texto na Bíblia, existem narrativas que são baseadas em outras narrativas, que têm a base em uma outra narrativa. Isso é um contexto, irmãos. É preciso entender que as pequenas frases da Bíblia trazem em si grandes histórias, pequenos versículos que muitas vezes os homens até desprezam, pequenas histórias que os homens deixam de lado, mas está ali, irmãos, implícita a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos começar aqui, irmãos, com uma introdução da revista que nós encontramos aí. O irmão João leu ali, eu digo, 2023, né, irmão? O irmão 2013, eu digo, olha, estamos voltando esse tempo. Brincadeira, meu irmão, amém? A introdução da revista está escrito assim, o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de poder, de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, devido à sua atuação como autêntico evangelista. Na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança no evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Só para começar, irmão, sempre para contrariar, irmão Guilherme polêmico, né? Aqui nós temos aí os irmãos que têm o livro da revista do professor, palavra-chave mártir, palavra-chave perseverança. Guardem isso, irmãos, no coração de vocês, perseverança. Amém? Guardem no coração perseverança, irmãos. Nós vimos aí um homem, um diácono lá da igreja primitiva. E eu escrevi aqui uma introdução, irmãos, e eu vou tentar ir levando como der, pastor, para remir o tempo aqui, amém? Olha, Estevão, cujo nome significa coroa, foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele foi um dos 7 homens escolhidos e aprovados, tanto pelos apóstolos quanto pela comunidade, para a distribuição diária do alimento. Agora, a afirmação de suas características nos trazem alento, a fim de que continuemos firmes na obra do Senhor, da certeza que o nosso trabalho não é vão no Senhor. As características do ministério de Estevão demonstram que ele exercia o seu ministério de maneira avivada. Como nós olhamos ali no Atos 6,
capítulo 6, versos 5 e 7, 54, 56, que eu não vou ler, vou fazer referência, irmãos. Como era a vida espiritual de Estevão, cheio de fé e cheio do Espírito. Uma observação aqui, irmãos. Nesse contexto, por isso que eu digo a Bíblia é um livro de contextos. Nesse contexto, irmãos, a palavra cheia, e isso não é coisa do Guilherme, isso eu fui pesquisar, né, irmãos? A palavra cheia nesse contexto quer dizer ser controlado por. Eu estou cheio de amor pela minha esposa. A minha vida sentimental é controlado por esse sentimento que eu nutro por ela. Um segredinho para os irmãos assim. Assim, irmãos, essas questões de outras visões aí caem por terra. Centra o teu entendimento, a tua busca neste amor familiar. Nós vamos viver melhor as nossas vidas quando nós centrarmos, estivermos sendo controlados por esse sentimento bilateral, eu para ela e ela para mim. Amém? Então a vida de Estevão, irmãos, era uma vida de sucesso, era um ministério de sucesso. Por quê? Porque ele deixava, como eu disse desde o princípio, é difícil, deixava que o Espírito Santo de Deus tivesse controle absoluto na sua vida. Como Estevão exercia o seu ministério? O livro de Atos dos Apóstolos. Isso não é meu também, irmãos, eu já li e concordo que deveria ser Atos do Espírito Santo, né, irmãos? Nos afirma no capítulo 6, quando fala na instituição dos diáconos, a palavra, nos afirma que os requisitos eram necessários os homens que iam ser escolhidos para a função. Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Né, irmãos? Então, quando nós vimos ali, muitas vezes, uma vez eu recebi uma queixa de um irmão, numa outra denominação aí, ela vendia roupa, está vendo aquele irmão que está pregando lá, irmão? Perdão, irmãos, até hoje não me pagou aquele terno. Não é fofoca, meu irmão, é porque os irmãos entendem. É triste isso aí, irmãos. É triste, e às vezes nós estarmos falando em Jesus. Olha o Guilherme ali, ó, falando em amor, acabou de brigar ali com o cara. Por isso que eu peço que Jesus transforme a minha vida. Né? Nós tivemos aqui uma cena esses dias triste, né, irmãos? Não está sendo gravado isso aqui, né, irmão? Né, pastor? Não está sendo, não. Um porteiro teve que tirar um bêbado. Quem é que estava aqui, irmãos? Eu vinha chegando na hora. O irmão teve que tirar um bêbado. Né, irmão? O bêbado queria bater no irmão, se avançou na irmã, e o irmão não teve outro jeito. Teve que tirar empurrando lá para. Eu vinha chegando que eu vi que ele caiu, não. Então, irmãos, é preciso que nós tenhamos boa reputação, sermos cheios de amor, de entendimento, de compreensão, irmãos. A minha esposa me cobra muito. Tem um homossexual na frente de casa ali, que ele chega na gente e diz assim: namastê, com licença, família, eu não quero incomodar. Então vai embora, já está incomodando. Fica pedindo dinheiro ali. E a minha esposa assim: amor, tu tem que amar ele também, amor. Como é que pode? E essa semana até eu conversei com ele. Eu conheço ele de guri, né? Ele foi embora, inclusive andaram tentando matar ele, os balas na cara, ele teve embora, agora voltou. Mas é isso, irmão, nós temos que ter uma boa reputação. Essa pessoa tem muita paciência, porque ela pode dizer: mas quem é aquele ali? Porque ela é assim, né? Aí fora é assim, né, irmão? Pastor João, a pastora Chica, o pastor João, o pastor Guilherme, que ele é o pastor lá da Assembleia. E tem gente que leva, eu rejeito, né, irmão? Não sou pastor. Mas as pessoas olham assim, irmãos, que ele ali é o pastor da igreja lá, ó. Quando um irmão, a determinada ocasião, que era diaconisa aqui, passou por um grande problema, ela tentou suicídio na ponta, né? Foi muito triste. Mas graças a Deus não conseguiu o intento dela. E saiu no jornal assim: a pastora da Assembleia de Deus tenta suicídio na ponta. Por isso, irmãos, nós temos que olhar primeiramente para a nossa vida secular. Amém? É preciso que nós vejamos. Eu estava ali na Baixada, mandei um cara consertar o celular, e o melhor da Baixada ali, e eu fui pegar o celular, irmão, e não ficava pronto, e aprontava, e não aprontava, e deu certo, não deu certo, me entregava, pifava, e eu cheguei ali e digo: olha, eu não quero mais. Vamos fazer como? Eu digo: me devolve meu dinheiro, rapaz. E já cresci, né, irmãos? E eu digo: vou te dizer uma coisa, ó, eu vou falar mal de ti onde eu andar, e quando eu olho, está todo mundo me olhando, meu Deus do céu. Aí eu abracei e digo: não, me perdoa, estou meio bravo. E fui-me embora, irmãos. Por isso, irmãos, nós olhando, para descontrair um pouco, mas isso é uma realidade. Os homens, o primeiro requisito que foi lançado ali, boa reputação. Nós estamos falando aqui, irmão, em perseverança, porque não é fácil. Agora eu estou bem, irmãos. Estou calmo. Mas se eu chegar em casa e alguém pisar no meu pala,
Como dizia o Teixeirinha, né? O buchinho está feito. Então é preciso que nós venhamos, irmãos, observar a nossa reputação. É o primeiro requisito exigido no livro de Atos para aqueles homens que iam servir mesas, irmãos. Olha, imaginem, somente servir mesas. Imagina o que não seria exigido dos outros que pregavam a palavra, irmãos, que estavam no lugar de evidência, ensinando o amor de Deus pela vida das pessoas, falando no amor de Cristo, que você foi levado até a cruz do Calvário para pagar o preço dos outros. Que nós somos, irmãos? Somos mensageiros. Eu sou embaixador de Cristo, irmãos, eu não sou daqui. Sou estrangeiro aqui, o negócio aí, não quero nem saber. Mas, irmãos, o meu testemunho não diz isso. A minha reputação dentro da sociedade não é essa. É preciso vigiar, irmãos, a fim de que haja um bom testemunho. Estevão foi chamado e ele abre a lista. Não sei se os irmãos viram no capítulo 6. Ele abre a lista, irmãos. Verso 5, acho que é. Ele abre a lista daqueles que foram chamados, baseado nesses requisitos. Estamos falando em avivamento, irmãos, e ele está vindo aí. Um grande avivamento. Mas se chegar, irmão João, na minha casa, lá 2 policiais, tu é cristão, sou, nega Cristo, não nega, então tu vai preso. Não, parei um pouquinho, vamos conversar aí, não é bem assim. Não, irmãos, é preciso que eu deixe, olha, levar o Guilherme preso para ele é cristão ali. Porque ele ali é cristão mesmo, vamos matar ele, mas ele não negou. Quem é que consegue fazer isso, irmão? Eu vi tempos atrás, a irmã Chilene deve se lembrar, um pastor contou isso aqui, tem um pastor Davi, tem um missionário na Índia, que queriam que ele negasse a Cristo. E na frente dele, irmãos, eles amarrados em um palanque, mataram o filho e a mulher. Não é mataram assim, irmãos. Judiaram, a criança gritando e ele chorando. Eu não posso negar. Como é que eu vou negar alguém que eu conheço, que vive comigo? Amém? Então, irmãos, eu não estou aqui para assustar ninguém. Não vão se apavorar. Não vai ser assim, porque ele não vai permitir isso aí. Mas nós precisamos estar preparados, irmãos. Em qualquer situação, não negar a Cristo. Em qualquer situação, levar o nome de Cristo. Para isso, somos chamados para viver um grande avivamento. Eu quero participar desse avivamento, irmãos. Eu quero. Realmente, eu quero ver, irmãos, esse mundo que está aí, que hoje rejeita Deus, que rejeita a minha vida por eu ser cristão, reconhecer, é verdade. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Assim como aquele guarda, né? Eu não lembro o nome, tem um filme com o nome dele. Aquele guarda que furou o lado de Jesus quando saiu água ali, irmãos. Água é vida. Sangue, isso é bíblico, é vida, Deuteronômio. Quando ele fura o lado de Jesus, irmãos. A história daquele homem é que ele tinha perdido a visão de um olho. Tinha um olho vazado numa batalha. E quando ele crava a lança, a Bíblia não fala isso, irmãos, aqui na Bíblia Sagrada, mas quando nós buscamos ir lá dentro, irmãos, a fundo, como eu sempre digo aqui, cavocar de joelhos, né? Cito homens que pesquisaram a palavra, quando ele fincou a lança, aquela água e o sangue caiu no seu olho e curou na mesma hora. Por isso ele disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. É preciso, irmãos, que nós tenhamos fé. Estamos cheios do Espírito para podermos viver este evangelho vivo e verdadeiro e poder, irmãos, receber uma nova vida em nós. Lá no capítulo 10 de João, no versículo 10, eu tenho uma cisma, irmão Albi, com aquele versículo que quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu tenho uma cisma, irmãos. Aqui há possibilidade de ter vida em abundância? Acho que não, irmãos. Quando os meus filhos estão fora do caminho de Deus, quando a minha família não quer aceitar, irmãos, o meu testemunho ali dentro. Quando meus próprios familiares ficam buscando defeito na minha vida, para dizer, mas isso aí não é cristão. Aqui nós não vamos ter, irmão, penso eu. Mas lá, irmãos, está preparado para nós. Por isso, vamos viver esse avivamento, amém? Vamos para o primeiro tópico, irmãos, o testemunho de Estevão. O homem usado por Deus. Quando o nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos. Claramente o evangelista Lucas fez uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se da sinagoga,
chamados de libertinos dos sirineus, dos alexandrinos, que eram da Cilícia, da Ásia e que disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para que Deus levante crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Meu Deus, eles têm uma grande dificuldade. Eu vou ler aqui, irmãos, que eu escrevi. Quando realizamos alguma atividade com sucesso, é comum encontrarmos pessoas que irão nos criticar e nos menosprezar, porque vivemos em uma sociedade egoísta, ou seja, onde impera o egocentrismo, onde o outro não pode ser mais que eu, saber mais que eu ou fazer mais que eu. Algo que está implícito no caráter do homem é a inveja, que, como sabemos, pela palavra, nasceu bem antes do pecado de Adão. Quando o querubim ungido, também chamado de... Quando o querubim ungido, se levanta contra Deus, e conforme está escrito em Isaías 14, 13 e 14. Eu gostaria de ler, mas eu não vou ler, mas os irmãos conhecem essa passagem, amém? Vamos economizar o tempo aqui, né? Eras querubim ungido, aquela história toda, e aquele querubim que estava ali, irmãos, rapidamente, irmãos, vamos ler sim, para que possa ficar bem explicado aqui para os irmãos. Isaías, os que quiserem abrir as suas Bíblias, no capítulo 14. Glória a Deus. Capítulo 14, Isaías, o 13 e o 14 nos diz assim. E no teu coração, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nos bandas do lado do norte, subirei acima das nuvens mais altas, e serei semelhante ao Altíssimo. O testemunho de Estevão estava repleto de características vindas do propósito de Deus para o seu ministério. Já na sua separação para o diaconato, eles apareceram homens cheios de fé do Espírito Santo, cheios de poder, fazia prodígio, grandes sinais, maravilhas. O povo era abençoado. E isto foi o suficiente para que homens cheios de inveja se levantarem contra ele. Nesse contexto, que eu já disse para os irmãos que a palavra significa cheio, é guiado pelo Espírito. Por isso, o sucesso dele. E eu quero rapidamente contar uma fábula que muitos irmãos aqui eu sei que conhecem, já não se vê mais falar, irmãos? Uma ilustração das pregações dos homens de Deus antigos, Ele diz que é uma fábula, viu, irmãos, mas representa muito na vida daquele que quer fazer a vontade de Deus, aquele que tem o Espírito Santo como Estevão, que está cheio da graça de Deus. É uma verdade, irmãos. Diz que um vagalume fugia de uma cobra. Os irmãos já ouviram essa? E o vagalume fugia, e a cobra de atrás queria comer ele, a cobra fugia. Aí não aguentou, ele parou. Diz, cobra, eu quero falar contigo. Tu vai me devorar, me devora. Mas antes eu quero saber por que tu quer me devorar se eu não faço parte do teu menu, Não faço parte dos animais que tu come. Ele diz assim, por que tu me persegue? Porque o teu brilho me incomoda. Amém? Quando em nós irmãos, a fruta, as irmãs, eu vi um dia a irmã Cléia também falou aqui, que ninguém apedreja um pé de laranja que não dá laranja, Agora o pé que dá fruto apedreja. Então estava ali, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, tinha na sua vida a graça de Deus, e por essa sua confiança em Deus, e essa sua entrega completa para Deus da sua vida, a Bíblia diz ali no versículo 5, que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu quero encontrar um homem desse, irmãos. Eu ando um pouco enfermo, peço oração dos irmãos, a minha esposa sabe, e eu quero encontrar um homem desse que me olhe assim, levante a mão e eu fique curado. Eu estou fazendo 64, mas estou muito novo ainda para ficar doente. Não quero ficar doente ainda. Amém? Vamos adiante então, irmãos, remindo o tempo. Subtópico 2. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-los com mentiras. Esses adversários levantaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Eu tinha uma página escrita aqui, irmãos, mas eu, com todo respeito aos irmãos, eu quero trazer algo que Deus tem colocado no meu coração há muitos dias. Vocês sabem da história de Acabe, irmãos? Filho de honra, assumiu o reinado de Israel, se casou com Jezabel, uma adoradora de deuses estranhos, que lá naquele tempo destruiu os altares de Deus,
proibiu o culto a Deus e começou a incitar o povo a vir a servir a deuses estranhos, a Será, a Baal, a Moloque, né? A tantos outros deuses estranhos a que ela servia. E o homem estava no poder, irmãos, e era comandado pela mulher. Desculpe o termo, irmãos, vocês me perdoem, mas um calça frouxa. Quando não conseguiu a vinha do Acabe, irmãos, o que ele disse? Foi se deitar a chorar. E contou para Jezabel, disse, deixa que eu vou dar um jeito. O que ela fez? Levantou falsos testemunhos contra o Nabote e o dono e ele foi morto para que ele assumisse Estamos vivendo, irmãos, politicamente um tempo difícil. Eu prometi que não ia falar, mas eu tenho que falar. Nós temos uma primeira-dama, irmãos, que todos sabem. Serve a deuses estranhos. Sabe de onde vai vir a perseguição daí, irmãos? Eu falava com um irmão outro dia, disse, Guilherme, vão acabar proibindo. Olha agora o carnaval, como é que é, amor? Vai ser 2 semanas, né? Que tu me falou. 2 semanas. Onde que se viu isso, irmãos? Um país que se... Também, que Deus abençoe a vida dele, que bom que ele aceitasse Jesus. Quando disseram que o nosso presidente atual, antes lá, disseram que ele estava com câncer, a minha mãe, naquela cabecinha branca, 95 anos, com muita sabedoria, me chamou, meu filho, vamos orar por esse homem. Porque ele também é digno de salvação, irmãos. Mas eu digo a vocês, irmãos, eu acho que vai começar por aí, hein? Não estou querendo prever nada, não sou profeta nem filho de profeta, mas eu acho que vai começar por aí, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que o rei Israel viveu lá. Por uma má escolha, porque essa questão dos reis ali começou por quem? Pelo pedido do povo a Deus. Lá com Saul, começou ali. Ali começou a debandar tudo, irmãos. Nós precisamos vigiar, orar, nos consagrar e buscar de Deus cada vez mais força. Porque a perseguição vem, irmãos. Isso é bíblico. E nós temos que passar por ela. Quem é que já atravessou o rio a nado aqui, irmãos? O irmão Rodrigo também lá, né, irmão? Lá no meio fica bravo, né, irmão? Parece que não vai dar. Eu desisti. Mas quando tu chega aqui na margem, assim, todo mundo te olhando, né, irmão? Atravessei. Atravessei a nado. Assim é a nossa vida, irmãos. Vamos passar por um deserto. Já estamos passando, né, irmãos? Infelizmente, devido a esses... falsos evangelhos que nós sempre falamos aqui na programação de rádio também, que estão sendo anunciados por aí. Pessoas, irmãos, sendo levadas de roldão por um falso ensinamento em caminho do inferno. É preciso que nós, irmãos, sejamos o vagalume. Talvez Sim. O senhor está me provocando voltar para lá, irmão. Amém. O Guilherme também sai com essa de vez em quando. Pede para Jesus, né, amor? Amém. Vale a pena. Graças a Deus, né? É o grande ensinamento. A nossa responsabilidade é essa, irmãos. Começa já ali quando nós falamos, uma boa reputação. O pastor Davi dizia, lembra, irmã Chilene? O mundo tem que ler a Bíblia nas tuas costas. Não é como tu está falando, é quando tu passa ali, vai um cristão. Aquele é verdadeiro. Né? Irmãos, a cobra está vindo aí, irmãos. Amém?
Vamos ficar atentos em vigilância, né? Mas vamos vencer. Tenha certeza, meu irmão. Depois da tempestade sempre vem a bonança, né? A cobra vai vir. Não sei se ela vai conseguir nos pegar. Acho que não. Mas nós vamos vencer, irmãos. E quando estivermos com a nossa vitória na mão, irmãos, vai ser o momento de proclamarmos com mais força a verdade. Quando nós olhamos, irmãos, para esta história que estamos aqui comentando hoje, quando Estevão pereceu debaixo da pedra dos seus inimigos por ser um homem fiel à vontade de Deus, estar cheio do Espírito, sendo guiado por Deus naquela direção, ainda que ele soubesse que ele estava indo em direção ao vale da sombra e da morte, irmãos, mas os olhos de Estevão ultrapassaram os tempos, não viveu mais a cronologia dos homens, mas começou a olhar para o Kairós de Deus, o tempo de Deus que haveria de vir, e ele fez isso, irmãos, com tanta convicção, e eu convido os irmãos nessa manhã, tenham convicção da vitória, irmãos. Ele fez com tanta convicção que quando ele abre os seus olhos, os homens viram ele como que o rosto de um anjo, falando toda aquela história que nós sabemos do seu testemunho ali no seu relato naquela hora. E ele levanta a mão e diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra do Pai no céu. Quem não quer, irmãos, ter essa visão? Eu quero. Eu quero estar lá, irmãos. Amém? Vamos para o terceiro subtópico rapidamente aqui, irmãos. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e da sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura servir e incircuncisos de corações e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus propusera no seu coração. Quando olhamos os noticiários ou assistimos às mídias sociais, não encontramos muitas diferenças do tempo passado. Por enquanto, ainda em algumas ilhas ideológicas, eu coloquei entre aspas aqui, irmãos, repito, ainda podemos testificar do poder de Deus sem sofrer as mais severas penas. Nós estamos oportunizados por Deus, irmãos. Ainda que todos se levantem, podem nos ferir com palavras, podem nos virar as costas, mas não podem nos impedir de falar a verdade de Deus em todo o tempo e de toda maneira. Por enquanto, irmãos, eu coloquei entre parênteses que ainda nós encontramos ainda, até dentro das redes sociais, ilhas ideológicas. Eu não posso ver um comentário, irmãos. A minha filha ficava, eu não posso ver um comentário. O cara falou, o padre falou, o pastor falou, lá eu faço um comentário, uma baseada. A Bíblia diz assim, ó, o que é isso? Ainda encontramos essas ilhas, mas vai haver um tempo. Digo ainda porque em muitos lugares do mundo, esta sociedade perdida que está, tem criminalizado a fé e condenado muitos cristãos à morte devido à sua profissão de fé. Assim como foi com Estevão, vai chegar o dia em que o remanescente vai passar pelo processo. Mas Cristo, quando instruía os seus discípulos, disse em João 16, 1 e 2. E esta aqui é forte, irmãos. É para nós. Eu creio que estou falando para crentes maduros aqui, não são crianças espirituais. Por isso que eu digo, eu tenho medo que a minha palavra mata às vezes. Mas essa aqui é forte, irmãos. O que Cristo disse no livro de João? Vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará estar fazendo um serviço a Deus. Esta é a eficácia do verdadeiro testemunho do avivamento. No sacrifício da cruz, homem como Pedro receberam o convencimento do Espírito Santo. Amém? O nosso centro, irmãos, o nosso alvo, o nosso entendimento, quando nós vamos estudar, irmãos, geometria, nós vamos estudar, irmãos, me digam outro ramo da matemática na Itália, que é professora aí, a geometria, a aritmética. O que nós estudamos primeiro, irmã? A tabuada. Porque é de dentro da tabuada que sai o raciocínio lógico para nós ter entendimento desses outros ramos dentro da matemática. Olhando para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós temos que nos apegar no sacrifício e entender o que Jesus Cristo pronunciou. E eu li um livro, pastor, é até um pouco, desculpe o termo, mas é um chato. Eu tenho dessa grossura assim, 7 palavras da cruz. Irmão do céu, tu não consegue entender muitas vezes o que tu pensa a respeito da cruz.
7 palavras Deus enunciou na cruz. Aquele homem foi feliz na sua escolha de fazer comentário e instruído pelo Espírito Santo de Deus. É tremendo, irmãos, o entendimento do verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz do Calvário quando estudamos as 7 palavras da cruz. 7 frases que Deus emitiu na cruz do Calvário, que Jesus permitiu na cruz do Calvário. Ali, irmãos, veio o convencimento. Ali está arrependimento, está perdão, está companheirismo. Ali está, irmãos, caminho do céu. Todas as palavras que ele falou ali, irmãos, até mesmo em momentos em que nós estamos, que parece que firmados, né, mas está na fé. Eu estou firme na fé. E aí acontece alguma coisa e abala as tuas estruturas, irmãos. E aí tu olha para os céus e diz: Senhor, por que me abandonaste? Por que isso aconteceu na minha vida? Eu testifiquei para os irmãos aqui, esses dias quando eu dirigi o culto, né? O filho do meu primo ali que morreu no acidente de moto ali. E eu estive lá o dia 31, irmãos, que fim de ano. A minha esposa nem viu, porque né, não transmitia assim. Mas foi terrível para mim, eu estive lá com eles. Quem explica para uma mãe, como disse o pastor aqui na ceia, na virada do ano, quem explica para uma mãe, irmãos, a vontade de Deus? Amém? Por isso, irmãos, vamos voltar lá para a cruz. Vamos? Convido os irmãos, vamos deixar nesses dias aqui o Evangelho, que nós estamos aprendendo um pouquinho só. E vamos nos ajoelhar lá na cruz, irmãos. E vamos ver o verdadeiro fundamento do discernimento e o convencimento que é preciso ter das coisas de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus falava aos discípulos nas últimas instruções do livro de João, diz: olha, é preciso que eu vá para que ele venha. Eu já ensinei para vocês, vocês não aprenderam, ele vai vir e vai trazer o entendimento para vocês. Inclusive no capítulo 12 ele diz assim, ó: não se preocupem, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão fazer. Porque o Espírito Santo que vai vir para você, o Espírito de entendimento vai fazer vocês lembrar o que aprenderam. Mas isso aqui eu aprendi lá com Jesus. E vou aplicar na minha vida, amém? Vamos adiante. Segundo tópico, a preciosa morte de Estevão. Cheios do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Irmãos, pecado, né? Relembrando, acabei de falar uma das palavras ditas por Cristo na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz: olha, procurem ser meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Quem é que não queria ser Paulo aqui, um ganhador de almas, né? Aquele que verdadeiramente tem essa visão voltada para o Evangelho como uma boa notícia que precisa ser esparramada pelo mundo quanto antes. Como ele disse a Timóteo: prega em tempo, fora de tempo, no tempo, depois do tempo, antes do tempo, mas prega. Não importa, irmãos. Quer me ouvir? Vai ouvir. Não quer me ouvir? Eu vou continuar falando. Eu tinha um grande amigo meu, irmãos, que eu estava no portão da minha casa e Deus me deu, eu falei outro dia aqui também, Deus me deu ali uma barragem, sabe? Um pesqueiro. Eu fico com a minha tarrafa na mão ali, né? Passou um e fala em Jesus. Eu sou chato, irmão, sou chato mesmo. E esse meu amigo, já está falando essas bobagens, vamos embora. E eu fiquei um pouco entristecido, mas entendi, né? Não quer, né? Passados uns dias, estava com a minha esposa na casa do ovo, comprando ovo, né, amor? E ele me abraçou chorando: Guilherme, me perdoa, não sei quem me deu aquele dia. É preciso, irmãos, falar em todo tempo. Estevão, como nós vimos aqui nesse tópico, nesse subtópico, ele sabia que ia morrer, irmãos. Ele sabia que a morte ia chegar. Mas ele estava tão convicto da sua comunhão com Deus, que para ele não interessava nada. Eu quero a intimidade com esse Deus. Eu falava na sexta-feira, foi sexta, que eu fiz a programação com o Alex aqui a respeito de dízimo e oferta, um assunto terrível. Digo: pastor, me judia, me bota esses assuntos difíceis para falar, né? Mas eu estava falando ali, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração. Dízimo é intimidade com Deus. Oferta é o meu coração colocado no altar de Deus. Não é para Deus, irmão. E eu falei ali, quando nós dizimamos ali, Hebreus 7 diz que acho que o pastor repetiu esse dia no programa, né, junto com o irmão. Na quarta foi, né?
Se não me engano, foi o pastor que falou. Os homens recebem o dízimo aqui, irmão. Mas lá Deus recebe na hora, assim. Olhando a tua fidelidade, olhando, esse aí é meu amigo, é íntimo, porque está preocupado em fazer aquilo que eu mandei. Levar o evangelho a toda criatura. Há custos nesse mundo, irmãos. Há custos nesse mundo. Para mim estar aqui, irmãos, eu precisei comprar livros. Eu precisei colocar o meu tempo para pesquisar. Eu precisei, irmãos, estar aqui, comprar um sapato, uma calça, uma gravata. Na verdade, eu ganhei tudo isso, né? Um relógio, uma caneta. Tudo a custo, irmãos. Não é assim, pastor? Em tudo a custo. Nós passamos 8 anos no Jetai, né? No sábado lá. O pastor que está aqui, que Deus abençoe 1.000 de vezes esse homem. Ele quem pagava a gasolina. Íamos no carro dele. É tudo a custos. Não tem como assim, eu vou lá fazer um culto no Jetai, eu vou sair agora de a pé aqui. Ainda assim, irmão, eu vou gastar o sapato. Amém? Eu vou ter um tempo, vou ter que ter almoço, vou ter que ter janta, Então nós precisamos ter esse entendimento dentro desta mensagem, irmãos. Há um custo. E esse custo às vezes pode ser alto. Na visão do homem, na visão humana, na visão antropocêntrica, há um custo, houve um custo ali, irmãos. A vida dele foi entregue na mão daqueles homens. E um custo alto, irmãos. Mas a partir do momento em que o sangue dele caiu no chão, irmãos, começou a primeira diáspora, né? A primeira dispersão. Os homens tiveram que começar, porque Paulo, quando recebeu aos seus pés as vestes, a história do livro de Atos, o compêndio, irmãos, do livro de Atos, também é um livro desta grossura, irmãos, mas vale a pena estudar. Diz que quando caiu as vestes de Estevão aos seus pés, está aqui na palavra de Deus, foi depositada aos seus pés, a ira de Paulo, irmãos, ela reverdeceu, ela cresceu, ela se multiplicou contra os cristãos e a perseguição foi maior ainda. Assim, irmãos, quando nós virmos, irmãos, que a perseguição começar a apertar mesmo, o que Deus fez? Jesus se apresenta para Paulo, para Saulo, na verdade, né? No caminho de Damasco. E mesmo, irmão, uma coisa que eu admiro na vida de Paulo, de tudo que ele fez, mesmo sendo um homem que era contrário a Jesus, perseguidor dos cristãos, dizia que ele queria matar todos os que eram do caminho, como eram chamados cristãos na época. Ele, quando caiu por terra, não caiu do cavalo, porque não tinha cavalo, né, irmão? Na época não existia essa questão de cavalo, mas esse é outro assunto. Ele caiu por terra, ele disse assim, ó, quem é Senhor? Ele deu o senhorio a quem é devido. Mesmo, irmão, sem ter o entendimento de que estava diante de Jesus, ele reconheceu. Sabe onde começou isso, irmãos? Naquele dia, na morte de Estevão. A perseguição começou lá. A perseguição vai começar. Mas a nossa vitória é certa. Nunca a igreja cresceu tanto, irmãos, nem mesmo no Antigo Testamento, as palavras, a lei, como os patriarcas levavam, os profetas falavam, nunca houve um crescimento tão grande, tanto que hoje, irmãos, a partir de Paulo, quando ele estava indo para o lado da Ásia, e ele teve uma visão de um varão, diz o livro de Atos, que disse numa noite, passa a Macedônia e ajuda-nos. Se Paulo continuasse para lá, irmão, será que o evangelho teria vindo para cá? Não, Paulo ia, mas o Espírito volta. Ele voltou, irmãos, e hoje a Assembleia de Deus do Uruguaiana é fruto daquela viagem, aquele retorno de Paulo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele deu ouvidos ao Espírito Santo. E ele sabia, irmãos, no seu íntimo, Paulo sabia, porque naqueles 14 anos que ele esteve ali, guardado, depois de ter recebido a Jesus, ser batizado nas águas, ter recebido o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo, isso que é o interessante, irmão, na vida do crente, o conduz, ele estava cheio, o Espírito Santo leva ele de volta para meu Deus, para a cidade dele, esqueci o nome agora. Se alguém lembrar, pode dizer. Leva ele de volta para a cidade dele, ele fica 14 anos, o Espírito Santo tratando com ele 14 anos, e nesses 14 anos, irmãos, ele, aquele homem que lá em Coríntios diz, olha, conheço um homem, não sei se no corpo, fora do corpo, não sei aonde, mas foi assunto aos céus, ou seja, em carne e osso. Há uma diferença entre ascensão e assunção. Aquele que ascende, ele sobe em parte, aquele que é assunto, ele sobe em tudo. E Paulo esteve lá, irmãos, no terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis. O assunto que Deus tratou com ele ficou guardado no coração dele. E quantas vezes, pastor João, nós aprendemos aqui, parece que morreu no meu coração, mas em uma determinada situação eu me lembro que o pastor falou isso.
e vou agir dessa maneira. Por isso, irmãos, nós precisamos, já tem tempo, nós precisamos, irmãos, estar como Estevão, os nossos olhos voltados para os céus, esperando o momento em que a redenção chegar às nossas vidas. Estevão, irmãos, morreu de uma forma terrível. Talvez nós vamos morrer de um ataque cardíaco, de velhice, falência múltipla de órgãos. Não sei, irmãos, Deus é que sabe. Mas nós, em todo o tempo, irmãos, nós precisamos estar preparados. Nós não podemos, como disse Jesus, quando estava ali para ser assunto aos céus, no capítulo 1 do livro de Atos, os discípulos perguntaram: Senhor, é nesse tempo aqui que tu vai restabelecer a glória a Israel? O que ele disse? Não vos interessa saber o tempo e as estações. Irmãos, teve um homem aqui, uma oportunidade, que ele pregou aqui uma palavra muito linda, mas ele fez um cálculo. Acho que o pastor João deve se lembrar, o pastor deve se lembrar também. Ele fez um cálculo, e pelo cálculo dele, pelos versículos da Bíblia, ele pensou um pouco em Coríntios, um pouco em Timóteo, um pouco nos Salmos, um pouco em Reis. Ele pensou vários versículos e montou uma fórmula matemática da vinda de Jesus. Lembra, irmã Itália? Jesus viria o dia 18 de junho de 2018, no cálculo do homem. E eu vi, irmãos, não vou criticar ninguém, mas eu vi crentes com barata tonta, irmão, abrir que você batendo pelas paredes. Ai, agora, Jesus, e agora? Irmãos, não nos cabe saber o tempo da nossa morte, não nos cabe saber a maneira como vamos morrer, mas temos sim, irmãos, que trazer em nós esta preparação para que no momento em que soar a última trombeta, ou que for soado o nosso nome nos céus, nós temos que estar preparados para lá, irmãos. Não importa como. O irmão morreu lá, o irmão negrinho, né, amor? O homem estava em casa, irmãos, ele trabalhava numa lavoura, ele disse para a mulher: hoje eu não vou trabalhar, fica em casa. Lá pelas 10 horas da manhã o patrão diz: olha, eu preciso que tu pegue o caminhão aqui e venha aqui para levar uns canos d'água ali. O homem pegou o caminhão, foi lá, irmãos. Alguns irmãos conhecem a da subsede lá. Ele deixou o caminhão em cima, tinham feito uma taipa, uma passagem em cima da barragem, e tinha uma porteira, pastor. Ele botou o caminhão ali e desceu do caminhão, abriu a porteira. Quando ele se agarrou no caminhão para subir assim, ó, desbarrancou aquele coisa. E o caminhão caiu, pegou bem aqui assim, ó, esmagou a cabeça dele. Mas era um homem de Deus, irmãos. Então nós não temos que estar preocupados. Quando nós vimos aqui a preciosa morte de Estevão, né? Ele não se preocupou, irmãos. Eu não vou ler tudo o que eu escrevi aqui, né? Olha, em seu discurso no Sinédrio, Estevão demonstrou ter esse poder em sua vida, o poder do Espírito Santo, porque o verdadeiro poder que nos é dado pelo Espírito Santo tem uma função específica, irmão. Testificar de Deus em nossas vidas pelo seu poder. Amém? O irmão lá morreu daquele jeito, mas em toda a vida dele, ele testificou do poder de Deus na vida dele. Deus mudou, Deus fez e aconteceu na sua vida. Um homem que era profeta de Deus, Deus usou uma vez para falar comigo aqui num congresso, aqui nesse corredor. E é o mais interessante, irmã Shirley, que o que ele me disse ali se cumpriu em pouco tempo, mesmo depois que ele tivesse morrido, irmãos. Por isso olhamos, irmãos, quão preciosa, né, diz o livro de Salmo, é a morte de um santo para Deus. Amém? Vamos adiante, irmãos. Segundo subtópico, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo e o levaram com violência para fora da cidade para ali fazê-lo primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo era de Tarso, irmãos, era o principal perseguidor dos cristãos. Amém? Seus acusadores estavam convictos que era perigoso demais para o sistema corrupto e pecaminoso em que vivia, que Estevão continuasse vivo. Quem é que consegue ver isso aí hoje, irmãos? Meu Deus. Estavam tão cheios de fúria que agora enxergavam nele um criminoso que precisava ser extirpado do meio deles, chegando ao ponto de perder o controle de suas emoções. Os irmãos já passaram por isso? Eu já passei, irmãos. Eu já passei. A irmã Itália também já passou, nas madrugadas, né, irmã? Quase ser agredido pelas pessoas por estar falando do amor de Deus. Separado pela brigada, revistado porque está falando do amor de Deus. Acho que a irmã não estava, a vez nós fomos para a delegacia, né? Nós íamos na Kombi, aquela
No Carlinhos, né? Quisemos bater no Carlinhos. Nós íamos indo lá. Não lembro que bar, lá no Anitta, eu acho. E na frente ia a viatura da polícia. Mas nós não íamos seguir, nós íamos por ali. Aí quando eu ia, o queijo ia dirigindo, eu ia do lado, tinha os irmãos ali. E eu olho assim, um beco assim, tinha umas pessoas paradas. Digo, tem gente ali, vamos lá. Aí manobrou a Kombi, entrou ali. Aí eu descia na frente, né? Oh, boa noite, Deus abençoe. Não, fica tranquilo, nós somos de Deus, somos de Jesus. Alguém quer ouvir uma palavra e um hino? Não, nós estamos precisando. Aí dá uma mulher, uns homens ali. E nós ali fizemos um culto, irmão João Paulo Português, irmão do Édipo, né? Tocava o violão, cantou um hino, eu preguei uma palavra, o outro orou. Quando nós saímos dali, ligado, todo mundo na parede, para a delegacia. E um soldado dizia, não, esses aí são os irmãos da Assembleia que estão pregando o Evangelho. E o sargento, não quero saber, para mim não quero saber, para um criminoso e acabou. Por que eu não falei nessa rua na hora, não sei o que, a Kombi nem documento tinha. Chegou lá, o plantão ali disse, também no presídio. Lembra aquela mulher que tinha um olho assim, a gringa? Lembra, Shirley? Aquela mulher, eu tinha medo dela, irmão. Agora eu vou começar a fazer, eu tinha medo dela. Me assustava aquela mulher. Insistindo, né, irmãos? E assim é preciso, irmãos. Nós temos, infelizmente, hoje acusadores. E geralmente o acusador hoje, irmão João, ele diz assim, olha o João ali, ó, olha o que o João está fazendo. Ó. E se diz cristão. Né? Eu já tive isso até dentro da minha casa, a Cátia é testemunha. Só por ser. Sabe por quê, irmã? Sabe por quê? Porque o seu brilho incomoda. Amém. O que o Estevão falava a respeito de Deus os confrontava tanto que eles tapavam os ouvidos e gritavam palavras de blasfêmia tentando abafar a voz do homem de Deus. Também passamos por isso. A Bíblia diz que num acesso de fúria demoníaca arremeteram contra ele, levaram-no para fora da cidade e ali o apedrejaram. Eu coloquei, pode parecer em princípio um contexto contraditório, mas ali, de acordo com os propósitos divinos, estava iniciando um dos maiores avivamentos da igreja de Deus. Amém? Ali estava, irmãos, começando. Quando nós vimos, por exemplo, a carta de Paulo, os historiadores dizem que de Tiago, a primeira carta a ser escrita foi de Tiago, depois da dispersão. Diz a história da igreja. Né? Como é que começa a carta de Tiago? Rapidamente, só para que os irmãos tenham uma ideia aqui, irmãos. Eu estou me enrolando na minha própria Bíblia aqui. É que eu fico nervoso, irmãos. Diz assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Houve uma chamada diáspora, uma dispersão pela perseguição. Então, nós começamos a ver, irmãos, que mesmo aquilo que pareceu contrário e violento aos olhos dos homens, estava no controle de Deus. Amém? Nada escapa ao controle deles, irmãos. Nada. 43:13 de Isaías. Operando eu, quem impedirá? Amém? Vamos adiante. O perdão do martírio. Perdão, a violência dos acusadores, eu falei, né? O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou o sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, aqui eu quero que os irmãos prestem um pouco atenção. Eu já preguei sobre isso e Deus colocou de volta no meu coração. Quando falamos em sentimento, ou seja, em sentido de justiça humana, estamos falando em justiça poética. Os irmãos já ouviram falar nisso? Lá, irmão, dentro da filosofia tem. E eu sou estudioso da filosofia também. Melhor explicando, quando buscamos justiça como homens, na verdade, estamos buscando receber algo para compensar um momento ruim que nos trouxe algum prejuízo. A isso, irmãos, a esta justiça poética, nós chamamos de vingança.
Eu vou falar rapidamente para os irmãos, já falei aqui, teve um acontecimento na minha vida, alguns anos atrás, com os meus filhos, meus netos, um acidente ali, o cara é um irresponsável, um rico da sociedade, na contramão, bateu, quebrou o carro no meio, quase matou meu filho, quase matou meu neto, a menor, o meu neto no decolo, e eu, na hora que me chamaram para o acidente, estava lá comigo o pastor, ele é presidente da OAB, advogado, Maurício Blanco, tinha chegado naquele momento, para chamar o motor da piscina dele, e ele disse, eu vou lá contigo. Tu não faz nada que eu sou teu advogado. Porque eu saí dali com sangue fervendo. Quando me disseram que o homem na contramão e ainda estava cheio de razão. Eu cheguei lá, eu queria comer aquele homem vivo, nossa. Olha o Pedro. E ele só fica calmo, ele é pastor da Batista, eu sou pastor, muito meu amigo ele. Fica calmo, deixa comigo, eu sou teu advogado. Aí tratando dali, foi. Eu só sei, irmãos, que chegou num momento que eu cheguei na frente do homem assim e disse, um dia eu te pego. Cristão, irmãos. Presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Não era professor na época. Um dia eu te pego. E olha aqui, o homem está me ameaçando para o brigadiano. E o brigadiano veio ali. E o irmão Gerson era comandante ali, né? E aí o advogado se meteu. Não, fica fora aí, não sei o quê. Tô vendo, quase mataram a família dele, não sei o quê. Mas eu estava assim, irmãos. Fervendo. E ainda hoje eu vejo esse homem na cidade de hoje, já estão 50%, irmãos. Mas eu penso assim, por que não pego uma pedra e atiro na cabeça, só para me vingar? Isso, irmãos, é a justiça poética. Quando nós deixamos que o nosso sentimento tome conta das nossas vidas, e nós estamos falando aqui de um homem que não tinha os seus sentimentos próprios, todo o seu sentimento, irmãos, era encharcado da presença de Deus. Amém? Os irmãos entendem isso? É preciso deixar de lado. Continua aqui, porém, quando entendemos como na morte de Cristo se cumpriu a justiça de Deus, entendemos que a palavra de Deus que nos diz em Romanos 12:18, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, ou seja, deixa a tua raiva de lado, irmãos. Coloca nas mãos de Deus, porque está escrito, Deus que disse, em Isaías, minha é a vingança, eu darei a recompensa. Amém? E eu falando, irmãos, a verdadeira justiça de Deus se fundamentou em uma das 7 frases pronunciadas por Cristo na cruz do Calvário, que diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que eles falam. Quando nós olhamos, irmãos, para a justiça de Deus, quando nós vimos ali no livro de João, no capítulo 16, no verso 8, o Espírito Santo chegando na terra com 3 atributos, convencer o homem no mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa que me incomodava muito, irmãos, na minha caminhada, era essa justiça, até que o Espírito Santo esclareceu na minha mente, estuda, busca, vai, coloca daqui, dali, e eu encontrei, irmãos, como que se cumpriu a justiça de Deus na vida de Cristo. Se nós formos olhar, irmãos, na balança da justiça, os meus erros estão aqui, irmãos, e os meus acertos estão aqui. Certamente ela vai afundar mais, irmãos. Certamente. Eu sou um homem. Mas Deus coloca a mão nesse lado. Isso é a justiça de Deus, irmãos. A justiça de Deus é o fato de, em Cristo, Ele perdoar os nossos pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque existe, toda árvore tem sua raiz, para que dê bons frutos. E a árvore da justiça de Deus tem na sua raiz o amor de Deus. Por isso, irmãos, o fruto do Espírito, com aquelas características. Gálatas capítulo 5, verso 22, que diz, irmãos, o fruto do Espírito tem suas características, benignidade, longanimidade, perdão, irmãos, amor, esperança, fé. É por isso que ele nos fala isso. Essa é a justiça de Deus, irmãos. E ela em Ezequiel 18, 23, eu anotei ainda aqui, isso aqui Deus falou comigo há muito tempo, irmãos, e isso arde no meu coração sempre que eu falo em justiça de Deus. Deus, o próprio Deus dizendo, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor, não deseja. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha, irmão, se Deus fosse viver a nossa justiça, baseado na poesia, eu recebi um prejuízo, irmão Francisco, agora eu tenho que receber algo em troca. Mataram lá o meu parente, eu quero ver os caras na cadeia lá sofrendo, passando fome, frio, sede. Isso não é justiça, irmãos. Isso é vingança. Por isso, irmãos, somente Deus, através do martírio de Cristo na cruz do Calvário, faz com que o homem seja alcançado pela sua verdadeira justiça, que tem na sua base
O amor pela humanidade. Amém? Os irmãos conseguem entender isso? Conseguem assimilar isso? Porque isso é muito bom, irmão, na nossa vida. Nós estamos falando do perdão que Estevão emitiu na hora do seu sofrimento maior, irmãos. Irmãos, eu estou certo, como é que eu vou morrer se eu estou certo? Não, tu vai ser apedrejado, tu vai morrer, mas eu estou certo, parem só um pouquinho. Não, irmãos, esse pai, não coloca sobre a vida desses pecados. Um imitador de Cristo. Assim nós temos que ter, amém? Vamos para o tópico 3. Tenho 4 minutos. Ih, pastor, acho que... Perdão, pastor, esquecido. Rapidamente aqui, irmãos, o avivamento no sofrimento. Eu vou ler os 2 aqui, e aí eu vou passar já para o encerramento, para poder dar esse tempo para o pastor. Sofrimento e a morte dos apóstolos. Isso aqui nós não precisamos nem falar muito, né, irmãos? Quando nós olhamos aqui, na Bíblia Sagrada, nos mostra, né, em diversas referências, nesta alegria que vem de cima, né? Ali esse tópico, subtópico nos fala como morreram, mas a história fala muito. Uns foram apedrejados, outros foram cerrados pelo meio, outros foram decapitados, né? Rapidamente assim, o apóstolo Paulo, existe uma história, não sei se é história ou se é história, mas existe, irmãos, uma narrativa de que quando Paulo foi morrer ali na presença de Nero, né, o carrasco levantou a alabarda, aquele machado, né, e cortou a cabeça dele voou a 30 metros de distância, e no ar, nesse intervalo, a boca dele emitiu o nome de Jesus, nesse voo que deu. Irmão, para as cordas vocais serem impulsionadas, precisa ar no pulmão. Jesus, ele não tinha pulmão, a cabeça estava fora do corpo, e mesmo assim emitiu o nome de Jesus. Né? Isso pode ser uma história, mas essa narrativa existe. No Salmo 32, 11 está escrito assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Assim como nesse masquilo, o salmista Davi nos incita a viver a alegria da salvação. Joel, o profeta do Pentecostes, também ressaltou a importância do Senhor ou do avivamento espiritual. Também o apóstolo Paulo não só ensinava, como também já havia experimentado grandes sofrimentos, assim como os demais apóstolos, mas resistiu com a graça de Deus e o poder na sua vida. Quando lemos em Colossenses, irmãos, no capítulo 3, verso 1, nós podemos entender a visão de Estevão na hora da sua morte, né? Nós vimos aqui, irmãos, Colossenses, capítulo 3, rapidamente já encerrando, verso 1, diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está em Cristo, escondida com Cristo em Deus. É preciso, irmãos, que esse entendimento da morte de Estevão, que trouxe avivamento, entre em nossas vidas, irmãos. Estevão, quando nós vimos o primeiro requisito que foi usado para fazer a sua escolha como um dos diáconos, está ali, irmãos. Eu falei para os irmãos a importância que tem o nosso testemunho. E esse testemunho que nós recebemos, irmãos, da parte de Deus para levarmos adiante, conta principalmente, irmãos, com palavras de confiança. E dentro da sociedade que nós vivemos, ainda que corrompida, as palavras de confiança que podemos emitir estão baseadas na nossa boa ou na nossa má reputação. Qual que escolha vamos fazer, irmãos? Vamos viver a verdade do Senhor em nossas vidas. Né? Concluindo, irmãos, eu quero deixar aos irmãos essas palavras: grandes são as promessas de avivamento espiritual nesses últimos tempos, como eu falei desde o princípio para os irmãos. Há de vir a perseguição, há de vir as coisas ruins, há de vir coisas boas, mas nós temos que ter na nossa mente, irmãos, que nós precisamos ser revivados. Eu falei e vou repetir aqui: o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, quando instruiu os seus discípulos, disse: não sabeis vós que é preciso que a semente caia na terra e morra para que venha a nascer de novo e venha a dar frutos. Então, irmãos, nós temos que seguir confiados em Deus, fazendo a nossa parte, orando em todo o tempo a oração que nos ensinou o Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, nosso Mestre, na oração dominical: venha a nós o vosso reino. Amém? Para que o reino de Deus se achegue a nós, irmãos, é preciso voltar à vida. Homens mortos não entrarão no reino dos céus. Por isso eu citei para os irmãos João capítulo 10, verso 10. Vida e vida abundante lá nos céus de glória. Que Deus abençoe vocês. Perdão, pastor, o senhor me pediu e eu não consegui, pastor. Tentei, tá?
Que Deus esteja abençoando a vida de vocês com essas palavras, em nome de Jesus.